trabalho, assim, é uma coisa que eu aprendi a apreciar no futebol, que é como você lida com estatística. E qual que é a treta da galera com a estatística no futebol, velho? Eu acho que é assim, cara. Não conheço, não sei, logo não gosto. É mais. Fala galera, hoje vou falar sobre estatística versus futebol. Então, recentemente eu vi muitas pessoas falando que estatísticas estão acabando com o futebol e que o futebol deve ser visto com as bolas no pés, não simplesmente com uma planilha Excel ou sei lá. E que o futebol é simplesmente só um esporte e não um trabalho de números. E nada além de bola no pé ou bola na rede não tem a ver com futebol. Eu discordo, mas eu vou falar um pouco aqui sobre esse assunto porque eu achei bem interessante pelo esse ponto de vista das pessoas. Mas nesse caso, será que o futebol realmente fica bom sem os números ou com os números? Então, o futebol esteticamente ou com números, ele está lá para ajudar tanto técnicos do time ou os treinadores. E também, até para quem não assistiu o jogo, saber como foi o jogo, ter uma ideia pelo menos do como foi o jogo. Porque, para quem não sabe, os números são tirados totalmente das partidas, porque assim ajuda muito todo mundo. Porque eles não servem só totalmente só pra você tá ali, tá ligado? Eles servem pra ajudar todo mundo, praticamente todo mundo. Porém, alguma das estatísticas não representa o futebol 100% correto, na minha opinião. Mas eu vou colocar alguns tópicos aqui como algumas nas estatísticas. E como envolvendo números, eu vou usar bastante a porcentagem. E nesse caso agora eu vou falar sobre criação, jogos e aproveitamento de jogadores. Vou falar nos pontos de vista, eu vou falar sobre o meu ponto de vista, o que eu assisti dos jogos, um ponto de vista do Google, o do SoftScore, sei lá como se fala, e também o ponto de vista de alguns amigos que eu pedi a opinião. Então, essas são minhas bases das pesquisas que eu achei, beleza? Então, para começar, eu vou falar pelo jogo do Real Madrid contra o Bayern de Munique, que vou falar na minha visão, o Real Madrid ia ganhar por goleada, por estar simplesmente dominando o jogo inteiro. Porém, não foi isso que aconteceu, ganhou, mas não ganhou, tipo assim, fácil assim, teve dificuldade, não sei se foi estratégia e tal. Mas foi quase a mesma coisa do de vista dos meus amigos. Já no ponto de vista do Google, foi praticamente diferente. Pois lá tava, que o jogo foi muito mais equilibrado, com o Real Madrid com 58% de posse de bola e o Bayern 42%. Então não é uma diferença tanta, mas não é mais ou menos. E escanteio foi de 4 a mais pro Real Madrid, nesse caso foi 8 enquanto 4, que é bastante, né? Mas ainda colocou um jogo mais meio equilibrado, uma bola para um lado, uma bola para o outro, alguém que atacava já tirava, daí fazia outro ataque já tirava, como se fosse mais isso. Agora, o profissionalmente falando, com o soft score, o Real Madrid estava simplesmente jogando muito melhor que o Bayern. Literalmente, de acordo com o próprio jogo, o Joselu foi o melhor. Eu acho que não, mas eu já explico por quê. Já o melhor do Bayern também foi o De Ligt, porém eu também não concordo que foi o melhor. O Real, em questão das estatísticas, o Real teve 7% a mais de posse de bola, não foi igual o Google. Chutou muito mais vezes no gol, teve muito mais laterais, teve 5 grandes chances de 7 chutes no gol. Acertou a maioria dos passes, tanto passe aéreo, tanto quanto bola cruzada, como passe enfiado. Tudo ele acertou muito mais. Além do que o Real chutou 19 vezes, sendo 12 dentro da área. E ter feito 2 gols. Diferente do Bayern, que com 7 chutes, foram 4 dentro da área e somente um sendo no gol. Agora, eu vou dar uma explicação. O dos melhores da partida, igual eu falei que eu ia falar daqui a pouco. O Joselu foi o melhor do Bayern do Real Madrid, pelo fato de ele ter feito 2 gols. Porém, em questão do futebol, eu acho que o Vini Júnior merecia um pouquinho mais. Mas falar, mas Vini Júnior não fez nenhum gol, não jogou tão bem assim. Cara, se você falar que não jogou tão bem assim, não tem que você não assistir o jogo. Porque o futebol se trata de gols? Trata. Mas o Vini Júnior tava amassando naquele jogo, não tem o que falar. O Real Madrid simplesmente estava jogando bem até, mas o que o Vini Júnior tá jogando não estava escrito. O cara simplesmente estava driblando o Kimmich com maior facilidade. O Kimmich não tava saindo do bolso do... Não, o Vini Júnior não tava tirando o Kimmich do bolso. De tanta bola que o cara tava jogando. O Vini driblava, driblava, driblava e dane-se.
E, além de complementando com o próximo, que o melhor da partida do Bayern, nesse caso foi o De Ligt, eu não concordo, pra mim foi o Manuel Neuer. Mesmo ele tendo frangado algumas vezes, nesse caso as que foram gol, a primeira que o gol lá, cara, pra mim ele foi o melhor da partida com certeza. O cara defendeu muito, ainda mais naquele lance lá que o Vini Júnior chuta, o cara defende, ele pega o rebote, chuta de volta e faz gol. E defende o gol. Cara, isso dali pra mim foi um defesaço do Manuel Neuer. E eu não sei como ele foi na melhor partida, ele tava defendendo muito bem, tava sendo pra mim foi o melhor em campo do Bayern de Munique. E não foi o melhor por De Ligt, que em questão das estatísticas, todo o time tava abaixo de 7, só o De Ligt que tava 7.3. Já do Real Madrid, o Joselu, por ter feito os 2 gols, que não fez, tipo, em questão de bola, drible, passa as coisas, não fez grandes jogos, fez 9 pontos, diferente do próprio Vini Júnior, que tava jogando muito melhor e fez simplesmente, acho que 7.9, alguma coisa assim. Jogou bem, mas não tanto estatisticamente comparado com o próprio Joselu. Então, esse é o lado que eu falei que eu acho que nem toda partida é 100%. E nesse caso, a gente consegue ver um bagulho claríssimo. Que é literalmente, não é só o melhor em campo que faz o seu vencedor. Que nesse caso aqui, a gente viu que o melhor em campo foi o Real Madrid ganhou. Diferente do Manchester City contra o Real. O Manchester City perdeu mesmo sendo o melhor em campo. Por isso, eu acho que a estatística serve bastante, então. Porque você tem uma ideia de que o futebol precisa de estatísticas e etc. Mas agora, falando mais um pouco, saindo desse tópico aqui. Eu acho que o futebol, no geral, ele precisa muito bem de números e estatísticas, porque não é só o técnico, não é só os caras que não assistem jogo merecem. Eu acho que o técnico e treinadores também merecem. Como vamos colocar aqui agora o tópico análise de desempenho, que eu acho que vai ser muito bom. Que pra mim, ele serve muito bem para as contratações. Que, cara, se um jogador tá fazendo grandes partidas, mas tem uma estatística abaixo, ele não faz grande partida, claro. Mas se um cara tem a estatística, toda partida tá tendo estatística boa, significa que ele pode jogar muito bem. Além do fato em que, tipo assim, ajuda muito mais quem quer contratar ou até olheiros, por você não precisa ficar olhando um jogo inteiro, você pode só ver estatísticas. E até ver se o cara vale a pena trocar de posição ou não. Pois um jogo tem cada time tem uns jogadores. Você observar um em específico é muito difícil, não tem como discordar disso. Então você vendo estatisticamente, você pode ver até se um jogador se encaixa melhor em outra posição. Ou seja, se você viu que um cara que tá jogando no ataque joga bem, mas você tá vendo que a maioria das partidas tá acertando muito passe, tá fazendo muita assistência, tentar puxar ele pra um pouco do meio campo. Isso pode dar uma ajuda imensa pro time. Então, eu acho que em questão do desempenho do jogador, pode ser contado muito as estatísticas. Pois também, como eu falei, a bola nos pés ajuda muito o cara ser bom ou não. Mas o cara ser bom com a bola nos pés e não fazer gol também não adianta. Eu não tô fazendo uma indireta pro Vini Júnior, porque o Vini Júnior tava jogando muito aquela partida. Só não fez gol porque tava 3 marcando praticamente. O Kimmich tava de lado, né? Mas tinha muita gente marcando ele. Então complicava mesmo, então. Não tinha o que falar. Agora, eu vou falar em questão do time, que seria o tópico, que seria o recrutamento dos jogadores. Que, para quem, para você, um técnico convocar o time para quem vai jogar ou não, ele tem que ver lá o time, quem tá jogando bem nos treinos, quem tá em bom estado e tal. E o recrutamento dos jogadores serve para isso. Ou seja, se um jogador tá se desempenhando no treino, tá jogando bem no treino, tá marcando gol bastante na base, tá conseguindo fazer um joguinho legal, tem uma peça ali que não tá se encaixando bem no jogo real, mas ele não jogou ainda e tá desempenhando legal. Ou seja, eu posso tentar recrutar esse jogador para no próximo jogo do meu time, ou do time que o cara treinar, estiver jogando, eu convocar ele. Vale a pena eu tentar. Porque ainda mais quando se encaixa em questão de seleção. Porque a seleção, você tem que pensar que é o país inteiro. Ou seja, nem um treinador não vai conseguir olhar um jogo de cada time, de cada jogador do Brasileirão. Que vamos supor só na Premier League. Temos o Antony no Manchester United, o Gabriel Jesus no Arsenal, e junto com o Martinelli, Bruno Guimarães no Newcastle, e acho que o Joelinton também tá no Newcastle, mas já é 2 jogadores para um time só. Além de outros jogadores espalhados pelo mundo. Então, você olhar um em específico vai ser muito difícil para o próprio técnico. Então, isso já facilita um pouco para o técnico saber.
Agora, partindo para um outro tópico, que é o quê? Planejamento tático. Que o planejamento tático são o que eu consideraria que seria fazer as táticas para aquele técnico que já é mais avançado, já entende mais de tática. Por quê? Você saber que um jogador por exemplo, joga numa função de meio campo e ele se encaixa muito melhor na defensiva é muito bem defensivo e tem um passe extraordinário, você pode puxar ele para um volante, mas quando você, sei lá, ele tiver com a bola no pé, ou os outros do meio campo tentar puxar um pouco mais para frente para ele fazer um passe enfiado, alguma coisa assim. Os técnicos poder analisar o desempenho dele, a sua equipe no geral, e os adversários que vão enfrentar também. O tático, nesse caso, você vê que o time, por exemplo, que eu vou enfrentar, a maioria dos chutes vem do lado esquerdo e geralmente tem muito escanteio. Eu já tento preparar um tático com bastante zagueiros altos, além de um lateral direito que seja consigam parar aqueles do lado esquerdo, entendeu? Então, no geral, tem isso. Além também de que as estatísticas também eu acho que não conta só em números e tal. Que nesse caso é o próximo tópico, que seria lesão e prevenção de jogador. Que se você vê que um jogador nas estatísticas tem poucos jogos ou não tem um físico legal, se você vê que, sei lá, ele não consegue fazer um jogo de corpo legal, ou, sei lá, ele para muito rápido, não consegue correr muito, você já tenta ver que ele não é um jogador tão desempenhado assim em questão física. Então você pode deixar ele para outras coisas ou tentar se prevenir de uma lesão, preparando um físico melhor para ele não ficar aí tanto em jogada de corpo. Então eu acho que na lesão, aí prevenção, essas coisas assim, eu acho que também consegue jogar um pouco melhor. Agora fazendo um que eu acho que é um dos tópicos bem interessantes que eu coloquei aqui no vídeo. Que nesse caso seria torneios, os campeonatos, competição, chama do jeito que você quiser. Que seria o quê? Provavelmente você que assiste qualquer liga ou assiste competição, Champions League, Libertadores, geralmente sabe que tem aqueles lá, time da competição, time do Brasileirão, time da Libertadores, etc. Então, se você assiste isso, eu acho que a análise dos campeonatos se encaixa muito nisso. Pois durante o torneio, dependendo da competição, como por exemplo a Copa do Mundo, a análise estatística é muito usada para avaliar o desempenho da equipe e dos jogadores. Ou tentar, sei lá, prever um resultado de um jogo, ou qualquer coisa assim. Além de que pode ser usado para fazer esse time. Nesse caso assim, eu vi que o Vini Júnior tá jogando muito bem todas as partidas da Champions League. Vou colocar ele na seleção da Champions League nesse ano. Eu vi que o técnico toda vez conseguia dar uma arrumada no time, toda vez tava perdendo, conseguia fazer alguma coisa para mandar o time ali, desempenhar bem. Então acho que vale a pena colocar ele. Então, eu acho que nesses tópicos assim se encaixa o futebol jogado, o futebol contra estatística. Então, eu discordo de quem fala que a estatística não é útil pro futebol. Muito pelo contrário, eu acho que a estatística é super importante pro futebol. Porém, eu acho que o futebol também tem que ser olhado pelos dois lados. Se você não trabalha com futebol, assim, daí, sei lá, a estatística meio que não é tão importante. Mas já se você trabalha com futebol, sei lá, é técnico, é olheiro, é treinador, é alguma coisa assim, eu acho que acredito que a estatística seja uma coisa muito importante para o time. Mas então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês perceberam durante o vídeo, eu fiz uma edição mais diferenciada, mais legalzinha. Eu acho, pelo menos, que deve ter ficado legal. Porque minha opinião acho que é diferente de todo mundo, né? Eu não vou ter opinião igual a todo mundo vai ter opinião igual a minha. Então eu espero que vocês gostem. Então deixa o like, se inscreve no canal e falei, fui. Tchau.